Então vamos lá. Esse é o Ian Magalhães. Ele trabalha na ForUC. Ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele vai fazer um overview sobre a versão 2.0 do Polymer, que é uma plataforma do Google para desenvolvimento de Web Components, seguindo restritamente, certinho, à risca, a especificação de Web Components, né? Então, tem muitos frameworks aí que a gente viu que trabalha com Components, mas o Polymer segue mais certinho à risca da especificação. E quais mudanças vão acontecer do 2, que já é a versão nova, para a 3, que é a próxima? Quais empresas estão usando nos seus projetos? E todo o poder que o browser já nos oferece e que o Polymer pode nos ajudar. O Ian é Full Stack Developer, graduado em Ciência da Computação e apaixonado pela web, sempre acompanhando novas tecnologias e tendências. Ele participa de encontros promovidos pela comunidade e é um dos organizadores do GDGBH e FMUG-MG. Procura contribuir em projetos open source e acredita muito no poder das soluções desenvolvidas pela comunidade que melhoram o dia a dia das pessoas. Adora uma boa conversa acompanhada de um bom café e um pão de queijo. Importante, né, cara? Você estava feliz hoje de manhã, então, né? Cara, eu me senti em casa, de verdade. Ou então, a gente... mais ou menos, assim. É mais queijo que pão de queijo. Mais queijo que pão de queijo, verdade. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, vamos lá, Ian. Boa tarde, vamos começar. Valeu. Boa tarde, pessoal. Beleza. Então, o tema da talk hoje, né, Use the Platform, levando suas aplicações ao próximo nível com o Polymer. Estou bem feliz de estar aqui, falando aqui com todos vocês e tal. Mas antes de começar, eu tenho uma pergunta. Quem aqui está com sono? Tipo, depois, assim, essa hora do almoço, né, geralmente, assim, a gente fica meio pesado, né, assim. A gente foi almoçar na... A gente almoçou aqui perto, aqui, né? A gente comeu uma picanha bem legal, assim, a galera já tava com sono e tal. Então, assim, a gente vai fazer um pacto aqui pra gente não tentar dormir, tá? A gente vai fazer uma promessa aqui entre a gente. E aí, vamos tentar acordar, vamos tentar ficar ligado. E aí, se algum de vocês começarem a dormir, tentem esticar o braço, tentem espreguiçar, pra gente poder participar curtir a palestra. Tem muito GIF na palestra, então eu acho que vai dar pra rir bastante também. Então, já o Guilherme já me apresentou, né, já falou bastante aí de mim. Eu trabalho no ForUC, uma empresa de digital signage. Lá eu sou full stack JavaScript, então eu trabalho no back-end com Node.js. Minhas redes sociais, meu GitHub, meu Twitter e meu blog pessoal, vocês podem acessar lá, tem todos os meus contatos. Fiquem à vontade para me adicionar, conversar comigo, trocar ideia, é bem tranquilo. E depois eu vou twittar os slides no meu Twitter, vocês podem pegar lá à vontade. Então, que nem o pessoal falou, né? Eu sou de BH. E, assim, é engraçado que quando a gente acha que a gente não tem sotaque, né? Quando a gente está na região da gente, né? E aí, quando você sai, você realmente... Nossa, você percebe que você tem muito sotaque. E aí é engraçado isso, porque eu fico tentando esconder um pouco meu mineirês. Teve uma vez que eu fui em Porto Alegre, aí eu estava conversando com o motorista do Uber, né? Aí a gente estava conversando e ele virou: Baguri, de onde você é? Aí eu falei: BH. Ele ficou olhando assim para mim. Aí eu vi que ele não tinha entendido. Belo Horizonte. Aí ele: bah, cara, por que vocês encurtam as palavras? Por que você não fala o nome da cidade todo, né? Então, assim, lá em Minas a gente tem desse dialeto assim, de encurtar as coisas, além de falar uai, trem, todas essas coisas aí que são mais famosas. E aí, toda vez que eu viajo, assim, que eu vou para algum lugar, eu tento entender quais são as gírias, quais são os sotaques aqui da região. E aí eu me surpreendi, porque eu tenho alguns amigos aqui do Paraná e eu achei que vocês falavam piá aqui em Maringá. Fala? Então me falaram errado. Aí, então vocês me falaram errado. Aí, tá vendo? Eu descobri que o pessoal fala mais piá em Curitiba, né? Mas aqui em Maringá não fala tanto, né? Aí eu falei assim: não, cara, já que eu vou para Maringá, eu tenho que fazer alguma coisa que é de Maringá mesmo, né? E aí me falaram: você tem que ver a catedral. Eu falei: não, beleza. E isso rendeu uma história muito engraçada, porque eu saí do hotel, choveu pra caramba, né, ontem à tarde, e assim, aquela rua da catedral, ela é cheia de árvore, né, e tava ventando muito, cara, a hora que eu saí, era umas 5 horas da tarde, e aí eu comecei a andar, e galho caindo, e fio passando por todo lado, e os galhos, de verdade, a rua tava lotada de galho, e eu tava no meio do caminho, eu falei: e agora? Eu vou pra catedral ou eu vou pro hotel? Eu vou pra catedral ou eu vou pro hotel? Eu fiquei assim, né? Aí eu falei assim: já que eu tô aqui, eu vou. Aí eu cheguei lá, na hora que eu fui tirar a foto, começou a pingar. Eu falei: não, velho, agora é hora de voltar correndo pro hotel. Eu voltei correndo. De verdade, na hora que eu pisei no saguão do hotel, a chuva caiu, veio toró.
Então, assim, foi muita sorte eu não ter molhado, me rendeu uma bela história. E aí, durante o meu voo para cá, tinha uma menina de Orlando que morava nos Estados Unidos. E aí ela falou que, olha, se você for em Maringá, você tem que comer o prensadão. Né? Tipo, que é daqui de vocês, né? Eu peguei e falei assim, beleza. Na hora eu não entendi, né? Comer um prensadão, né? Aí depois eu entendi e tal, vi como que era e tal. E é bem gostoso, né? Recomendo a experiência aprovada, é bem legal mesmo. Então, beleza, vamos começar a palestra. Era só para a gente rir um pouquinho, descontrair, passar um pouco do sono. Antes de começar, eu vou falar sobre várias coisas de web na palestra, mas algumas coisas eu vou não entrar tão a fundo assim. Então, toda vez que vocês verem esse ícone em algum slide, é algum assunto que eu vou abordar bem superficialmente, porque tá no ecossistema do Polymer, mas eu vou falar ele bem superficial, porque o foco da palestra mesmo é a gente falar sobre o Polymer e entender o ecossistema dele. E aí, toda vez que vocês verem esse íconezinho, eu vou falar bem superficial sobre o assunto, mas fiquem à vontade para me chamar, para conversar sobre esse tema depois. E agora eu tenho um pedido para vocês tweetarem bastante com a hashtag oficial do evento. É bem legal quando a gente chega em casa, o pessoal da organização principalmente, a gente vê os tweets, né, do evento, vê o feedback da galera. Então fiquem à vontade para dar os seus feedbacks para o evento, o que vocês estão gostando, dar feedback também sobre as palestras, né, que vocês estão vendo, é bem legal. Fiquem à vontade também para tweetar e me dar feedback também, eu vou ficar bem feliz. E a palestra vai ficar bem mais legal se vocês tweetarem. Então, DevFestPR17 aí, reforçando aí a gente subir a hashtag aí do evento. Beleza, vamos começar a falar então sobre o Polymer e sobre todo o ecossistema do Polymer e como a gente desenvolve aplicações com Polymer hoje. Quando a gente entra no site, né, do Polymer, é essa descrição que a gente encontra e essa é a maneira que ele se define. Então, ele se considera, ele libera todo o poder dos Web Components. Então, nós conseguimos criar componentes HTML, Web Components, elementos reusáveis e aplicações web manuteníveis. Então, ele é um wrapper que torna mais fácil você criar Web Components que o browser já suporta de forma nativa. Então, assim, não tem como a gente falar de Polymer sem a gente não percorrer, pelo menos voltar um pouquinho no tempo, e ver um pouquinho da história do Web Components e ver como que foi essa evolução. Essa história ela começa lá em 2013, que foi quando a W3C lançou a especificação, né, dos Web Components. Então, eles criaram uma especificação que nos permitia criar elementos HTML. Então, com essa especificação, eu consigo criar uma tag chamada DevFestParaná e utilizar essa tag em qualquer parte do meu documento HTML, como se fosse uma tag normal. Então, basicamente, é essa a especificação. E ela tem 4 APIs principais. Custom Elements é através dessa API que a gente consegue criar o nosso Web Component customizado com o nome que a gente quer. Shadow DOM, que é uma das APIs mais importantes, é ela que permite que toda a lógica e todo o meu estilo do meu componente fique encapsulado e que esse estilo não sofra nenhum comportamento de uma parte externa da minha aplicação, a não ser que eu permita isso. Então, é essa API que permite isso. HTML Template, então é a API responsável por eu conseguir utilizar as marcações e utilizar as tags que o HTML já me provê. E HTML Imports, que me permite utilizar, importar esse meu Web Component onde eu quiser e utilizar em toda a minha aplicação. Foi um assunto bastante falado em 2013, então, com certeza, vocês já ouviram falar sobre isso, já viram palestras sobre isso, mas, se você nunca ouviu falar, nunca tinha visto esse conceito, a única coisa que vocês precisam entender, para a gente entender a palestra, é como a gente cria um Web Components com Polymer. Então, aqui em cima, eu estou importando o elemento do Polymer para poder criar o meu componente. Dentro dessa tag DOM Module, eu estou usando a especificação de Shadow DOM. Então, dentro desse corpo, todo o meu estilo, todo o meu comportamento, ele fica encapsulado, então ele não vaza para uma parte de fora da aplicação e a parte de fora não consegue interferir nos estilos do meu componente, a não ser que eu crie isso. A gente vai ver um pouco na palestra sobre isso. A especificação de template, ela fica dentro dessa tag aqui, template. Então, aqui dentro, eu consigo usar todas as tags HTML normais, outros componentes que eu criar, por que não? E aqui eu também posso utilizar como eu quiser. Aqui embaixo, na parte do JavaScript, eu estou estendendo essa classe do Polymer que eu importei, aqui em cima, para eu poder criar o meu Web Component. E aqui, basicamente, eu defino qual que vai ser o nome dele. Aqui embaixo, nessa linha, é onde eu uso a API de Custom Elements, para eu poder criar o meu componente customizado.
Então, a gente usou Shadow DOM, Template e Custom Elements. Falta apenas uma API, que é a API de imports e como que eu uso o meu Web Component. E aqui, para usar, super simples, eu crio um documento HTML normal. Através da API de HTML Imports, eu importo ele na minha página onde eu quero utilizar. E depois disso, eu uso ele como uma tag normal. Então, esse foi o conceito, né, que o Web Components trouxe. E ele trouxe uma nova forma de como a gente ia pensar em nossas aplicações web. Tudo que era inerente ao componente, todos os comportamentos, todos os meus estilos, eles iam estar dentro do meu componente. A pessoa só precisa importá-lo e utilizar. Então, todo o comportamento, ele fica, esse conceito foi trago, né, pela API de Web Components. Então, todo o comportamento e todo o estilo do componente, ele fica dentro do componente. Ele não fica numa parte principal da aplicação, numa parte que só utiliza. E assim, em 2014, a gente teve vários eventos aí que falaram, né, de Web Components. E essa era uma frase que a gente ouviu bastante, né, nessa época, né? Que o Web Components era o futuro, o Web Components ia chegar, ia transformar nossas vidas, ia levar a gente para um mundo melhor, que seria mais fácil a gente desenvolver aplicações web. E em 2014, já existiam diversas bibliotecas para a gente poder trabalhar com Web Components. E em 2015 foi lançado a primeira versão do Polymer no Google I/O. Só que esse futuro que tanto o pessoal, até o time do Google fala isso quando eles falam do Polymer 1.0, esse futuro que eles estavam tanto anunciando, que a comunidade estava tanto falando, esse futuro ele acabou não acontecendo tão rápido igual eles pensavam que fosse acontecer. Um dos primeiros motivos é que a especificação de Web Components, a especificação era tão densa, era tão difícil de ser entendida, que era difícil até para os próprios browsers implementarem as especificações. Então, assim, a grande maioria das APIs da primeira versão que foi lançada, elas nem chegaram a ser implementadas pelos browsers até então. Porque foi uma especificação que eles fizeram ficou muito difícil até para os browsers implementarem. Então, vocês imaginam, para nós desenvolvedores, criarmos aplicações com isso. Então, como a ideia do Polymer era facilitar a criação dos Web Components, ele tinha uma grande quantidade de código ali para te tornar mais fácil ali a sua vida para você criar. E tem um outro fator também que é mais importante, que também é importante ressaltar. A comunidade ela não estava tão madura o suficiente para a gente conseguir entender bem esse conceito de Web Components. Como que a gente criava, como a gente construía a nossa aplicação toda customizada. Então, com todos os estilos e comportamentos em um único componente, sem utilizar tudo numa parte principal da aplicação, numa main parte, digamos assim. Então, isso estava muito... A comunidade não estava tão madura na época. Então, isso acabou gerando uma grande frustração por parte da comunidade e do time do Google também. Porque esse futuro que eles estavam querendo, que eles estavam falando, ele acabou não acontecendo da forma que eles estavam pensando. Só que assim, em 2016, a gente teve uma grande evolução aí das Web APIs, né? Principalmente com o PWA, né? O André falou aqui bastante bem aqui de manhã. A gente teve Service Worker em várias Web APIs. A web está sempre em evolução, mas em 2016 a gente teve várias evoluções na parte de web, várias Web APIs novas. E uma coisa que acabou marcando esse ano de 2016 é que a comunidade percebeu que, olha, beleza, a gente não consegue ainda utilizar o Web Components de forma nativa, não está tão legal ainda, não está tão maduro. Mas esse conceito de você criar componentes web, de você conseguir encapsular o estilo e o comportamento dentro do próprio componente e você distribuir isso, esse conceito é legal. Então, a comunidade viu que esse conceito era bem legal e surgiram diversas bibliotecas e frameworks que nos permitiram e permitem criarmos aplicações, componentes web. E eu não tenho nenhuma dúvida que todos vocês trabalham com componentes web hoje. Quem aqui trabalha com React? Levanta a mão. Pouquíssimos. Angular 2+. Beleza. Preact. Boa. Vue.js. Tá bem emparelhado. E Polymer. Alguém usa Polymer? Gente, que legal. Eu estou bem feliz que você levantou a mão. Geralmente eu faço essa pergunta e quase ninguém levanta a mão, só eu. Então, assim, a gente consegue trabalhar hoje com componentes web. E, assim, a comunidade, por causa dessas ferramentas e do poder que essas bibliotecas trazem,
a gente percebeu com a comunidade, na verdade, ele respira Web Components hoje. Esse projeto ele é um NPM Charts, não sei se vocês conhecem, mas basicamente eles conseguem colocar no gráfico para vocês verem a taxa de download que a biblioteca teve no NPM. Então aqui eu coloquei o React Router, o Angular, o Vue, o Ember, o Preact, coloquei todo mundo, coloquei o Polymer também. E aí, assim, esse gráfico ele é de novembro do ano passado até outubro desse ano. Essa linha de cima aqui, como vocês podem imaginar, é o React. Então aqui ultrapassa 300 mil K downloads aqui nesse gráfico. O Polymer é esse roxinho aqui embaixo, então está bem baixo com relação aos outros. Mas a gente percebeu que, de fato, a comunidade respira Web Components. A gente percebeu os benefícios que são de você trabalhar com aplicações baseadas em componentes web, o quão bom e o quão fácil e quão manutenível fica o nosso código quando você passa a trabalhar com componentes web, quando os estilos estão relacionados ao componente, ficam dentro dele, quando todo o comportamento está dentro do componente, fica muito mais fácil de você distribuir o seu código e das pessoas utilizarem. Então, a comunidade percebeu esses benefícios. Então, a gente pode falar que aquele futuro que foi planejado no começo, em 2013, 2014, aquele futuro tão anunciado, a gente pode falar que o Web Components realmente é o agora. E só para vocês terem uma ideia, a plataforma também evoluiu, o nosso browser também evoluiu. No Google I/O desse ano, o Google acabou divulgando em uma das palestras, eles divulgaram esse número, que hoje mais de 1 bilhão de devices móveis conseguem suportar nativamente o Web Components. Nativamente. Então, assim, é um número bem bizarro da gente pensar, um número muito grande. E esse é o site do Web Components, onde estão todos os componentes publicados, todos os Web Components que a gente pode utilizar. E aqui também eles colocam a tabela do suporte de cada uma das APIs. E percebam que, em praticamente todos, a gente tem todas as especificações suportadas. Entrou também aqui na parte de Web Components a parte do ES Modules, eu vou falar um pouquinho dele mais para frente. Mas, assim, em 2013, isso aqui era praticamente inexistível. Assim, você só conseguia fazer isso com alguma biblioteca JavaScript. E, no Google I/O desse ano, eles lançaram o Polymer 2. Foi assim, um dos grandes anúncios do Google I/O. E o Polymer 2 ele passou por uma série de reformulação. E é uma versão que está bem madura, a gente pode criar diversos projetos com ela. E a gente vai estar falando bastante dela na palestra. Então, as grandes mudanças que o Polymer 2 trouxe. Primeiro, a nova versão das especificações de Custom Elements e de Shadow DOM. Lembra que eu comentei que a primeira versão ela ficou um pouco densa, um pouco complicada e que estava até difícil para os browsers implementarem? Então, eles perceberam isso e aí eles pegaram todo o aprendizado que eles tiveram e criaram a nova versão de Custom Elements e de Shadow DOM. Foi uma API bem mais aceita. Todos os grandes browsers já suportam ela. Então, essa foi uma das novidades que o Polymer trouxe. A gente já consegue criar todos os nossos componentes utilizando as classes do S6. Então, a gente já usa aí o JavaScript mais novo. Ele trouxe diversas melhorias no seu sistema de dados. E, de verdade, é um sistema de dados extremamente poderoso. A gente consegue trabalhar com one-way binding, two-way data binding, você consegue interferir no algoritmo de dirty checking do Polymer e falar que aquele seu objeto vai passar a ser observado, ele vai ficar à escuta de alterações para você conseguir pegar os eventos daquele objeto. Realmente é bem poderoso, recomendo vocês darem uma olhada. Novos métodos de Lifecycle Component. Então, quem trabalha com React, a gente está sempre utilizando, os métodos de Lifecycle. O Polymer também tem esses métodos aqui, a gente vai ver um exemplo. Ele tem um módulo híbrido, então todos os componentes que foram criados com o Polymer 1, você consegue utilizar no Polymer 2. E esse último aqui eu acho sensacional. Como teve essa nova versão da especificação, várias coisas que eles tinham feito no Polymer 1 não fazia sentido no Polymer 2. Então, eles fizeram uma grande refatoração e o resultado disso é que o Polymer 2 é 25% do tamanho que era o Polymer 1. Então, assim, ele ficou bem menor, bem mais enxuto. Beleza, como que a gente consegue criar projetos com Polymer? Basta você instalar, através do NPM, a Polymer CLI e ter o seu editor de texto favorito para você poder estar criando os seus componentes. Assim que você instala, você ganha esses comandos. Polymer init, para você iniciar um web component ou uma aplicação Polymer. Polymer serve, você vai ter um servidor ali de desenvolvimento, onde você consegue testar e acompanhar ali a evolução da sua aplicação. Polymer lint, ele vai fazer uma série de dicas com relação a boas práticas do seu componente.
Polymer Tests é onde a gente roda os nossos testes. Você consegue escrever testes com Mocha, com Kai, com Sino. E também você consegue fazer testes de acessibilidade com as features do Accessibility Developer Tools do Chrome. Então, você também consegue escrever teste com isso. E o Polymer Build, para você gerar o build da sua aplicação web, ele gera build ES5 minificado, build ES6, build para HTTP2, sem HTTP2. É uma ferramenta bem legal, o Polymer Build. Então, assim que a gente dá um Polymer Init, é essa tela aqui que a gente tem. Então, a gente pode criar um simples Web Component, ou a gente pode criar uma aplicação web. Já assim que a gente pode iniciar uma PWA com Purple Pattern implementado, Navigation e outros componentes. O Purple Pattern é um padrão, né, que o Google criou, uma especificação para você terem aplicações Progressive Web Apps mais engajáveis. O P, que é o de push, então você enviar todos os recursos necessários para a sua aplicação logo para a URL inicial. Render, você conseguir renderizar a primeira rota o mais rápido possível. Pre-cache, para você poder fazer cache das suas rotas, para o usuário navegar offline através de Service Worker. E Lazy Load, para você conseguir carregar todas as rotas à medida que o usuário vai navegando na sua aplicação. É um padrão bem legal que o Google implementou, também recomendo vocês darem uma olhada. E tem esse shop, que é o Use Case do Polymer, que é uma aplicação de e-commerce que funciona offline. Enfim, a aplicação é o exemplo mais robusto assim, que você pode fazer com o projeto Polymer, esse Use Case de shop. Então, beleza, vamos ver um pouco mais agora, entrar um pouco mais a fundo no Polymer. Esse Web Component aqui, esse simples Web Component, não vai dar para o pessoal ali de trás ver. Então, esse Web Component ele tem uma imagem e tem o escrito aqui do título do evento e a cidade que ele está acontecendo. Esse primeiro, ele está com uma borda aqui, ó, em volta dele. Tudo bem? E esse componente ele também funciona mobile, então eu posso dar um tap que ele vai marcar, e se eu der um tap, ele vai desmarcar. Beleza? Simples assim. Nesse exemplo, a gente vai ver como que a gente consegue criar as nossas propriedades dos nossos componentes, como que a gente consegue trabalhar com Lifecycle Component, Mixing Classes, que é um conceito que o Polymer usa bastante da ECMA 6, que basicamente te permite você estender de uma classe já existente e adicionar novos comportamentos nela. Então, nesse exemplo, quando eu faço uso do TAP, eu uso o Mixing Classes para isso. Por quê? Eu teria que criar uma lógica para um evento de mouse, para um evento de TAP, num device, um Moto G, ou num tablet, por exemplo. Eu teria que fazer lógicas separadas, mas eu uso o Mixing Classes que abstrai tudo isso para mim e eu trato isso como um único tipo de evento. CSS escapado no Scope de Silos, então assim, eu consigo garantir que o estilo que eu estou aplicando aqui, ele não vai ser interferido, ele não vai ser sobreposto pela aplicação, pela parte de cima da aplicação. Custom Properties, eu consigo criar uma API para permitir que as pessoas, ao utilizarem meu componente, customizem ele da forma que elas quiserem. E a gente também vai ver um pouco da parte do Data Binding do Polymer. Está dando para enxergar o código de boa? Beleza. Então, aqui em cima, diferentemente do meu Web Component, quando eu estendi o elemento do Polymer, eu já estou estendendo o meu Mixing Classes para poder fazer toda essa lógica dos eventos que eu falei com vocês, do TAP e do mouse. Aqui eu tenho o método de Properties. Então, aqui é onde eu vou criar quais são as propriedades do meu componente. É um objeto JavaScript que a gente cria. Basicamente, cada key aqui é o nome do meu componente. No caso aqui, a gente tem um componente chamado City. E para cada propriedade, a gente pode fazer algumas coisas. Primeiro eu passo o type dela, se ela é um string, se ele é um booleano, se ele é um número, se ele é uma propriedade computada, tem diversos tipos. Posso passar um valor default para ela também, se eu quiser. Nesse aqui do Pressed, ele é bem legal. Eu estou usando essa propriedade aqui, Notify True. Isso é uma das coisas que eu mais gosto no Polymer, porque ele te dá muito poder para você falar como que você quer que as coisas funcionem. Nessa propriedade Notify True, eu estou falando explicitamente, olha, Polymer, eu quero que você observe todas as mudanças que acontecerem no valor dessa propriedade. Então, eu consigo falar explicitamente que nessa variável, eu quero usar o sistema de binding do Polymer. Nessa propriedade de cima, como é uma propriedade estática, não faz sentido eu utilizar o poder desse algoritmo, mas aqui eu quero. Aqui eu quero pegar as mudanças dessa propriedade. Então, eu consigo opinar, eu consigo deixar isso explícito para o Polymer. Isso é bem legal. Reflect to Attribute é uma outra propriedade muito legal também, que me permite subir a minha propriedade para o escopo do meu Shadow DOM, do meu componente, e garantir que eu consiga estilizar o meu componente baseado no valor da propriedade.
eu consigo criar um estilo específico baseado no valor da propriedade. Isso também é bem legal. Então, aqui embaixo, eu estou usando o evento de TAP. Ao invés de utilizar o evento de mouse e todas essas coisas, eu estou usando o evento de TAP aqui por causa do Mixing Classes. Vamos ver um pouquinho agora da parte do CSS. Não tem nada de mais aqui diferente aqui, a não ser que aqui eu estou usando a Custom Properties do CSS, ou seja, através de variáveis do CSS, eu consigo falar que o meu estilo desse H2 aqui vai ser o valor dessa variável que a pessoa colocar na hora de usar o meu componente, ou posso colocar um valor default, se não vier nenhuma informação. E aqui embaixo, não sei se o pessoal lá de trás vai conseguir ver, é onde eu consigo estilizar por valor de propriedade. Lembra que eu comentei aqui do Reflect to Attribute? Então, eu consigo estilizar, criar um estilo customizado baseado no valor da propriedade. Então, isso aqui só funciona, a bordinha ela a borda só fica em volta porque o valor dessa propriedade está true. Então, eu consigo estilizar baseado no valor de uma propriedade. Isso é bem legal também. A parte de Lifecycle Component. Então, o Polymer tem alguns métodos aqui de Lifecycle, tá? Não só esses aqui, tem vários outros, mas os principais são esses dois aqui. Ready, que é quando o documento está pronto, né, para ser carregado. E o Connected Callback, que é o evento o método, né, que você consegue pegar assim que o seu Web Component é instanciado no seu elemento Py, onde você utiliza. Então, a gente também consegue trabalhar com esses tipos de métodos no Polymer também. E assim, entendendo essa parte de propriedades, entendendo a parte do Lifecycle, entendendo como que o Polymer trabalha, como o sistema de dados do Polymer trabalha, a gente está pronto para fazer qualquer tipo de aplicação que a gente quiser com o Polymer e literalmente dar asas à sua imaginação e fazerem o que vocês quiserem. Como, por exemplo, a gente consegue criar uma aplicação para poder interagir com as pessoas que estão no evento e ver o que elas estão tweetando, por exemplo. Vamos rodar o exemplo aqui. Vou só dar um refresh ali para ele poder pegar os tweets mais recentes. Ainda está indo. Boa. Então, assim, eu tenho um back-end que pega todos esses tweets, tá? A minha aplicação apenas dá um get nessa aplicação que eu criei e exibe os dados. Então, aqui, Reafa, tá aí? Boa. Aí você está nos slides, cara. Então, assim, através desse serviço que eu criei, eu pego o username, eu pego a foto, né, de perfil da pessoa, o conteúdo do tweet, o usuário e o username dele, né? A gente vai ver o código desse exemplo rodando, vai ver um pouco desse código também. Mas, basicamente, o que eu estou usando aqui, uma das principais coisas, além do Data Binding, eu estou usando também a Custom Properties do CSS. Então, esse título aqui, DevFastPR, né, que é a hashtag, e esse conteúdo aqui, o que o cara coloca no Twitter, velho? Para. Torcedor, né? Para com isso. Então, assim, todas essas cores aqui, a pessoa que utilizar o componente, coloca a cor que ela quiser, da forma que ela consegue trabalhar, da forma que ela achar que vai ficar melhor para ela. Depois a gente volta no final da palestra, se tiver tempo, a gente vê mais o que vocês estão tweetando. Por isso que eu falei para vocês tweetarem, tá vendo? Vamos ver um pouquinho do código. Então, na parte do CSS não tem nada demais, igual eu comentei, a não ser que eu estou usando aqui as Custom Properties, né, do CSS. Então, a pessoa passa qual que é o valor que ela quer usar para essas variáveis, ou utilizar um valor default. No CSS é bem tranquilo. Lembra que quando a aplicação iniciou, ela não tinha nada, e aí depois ela começou a exibir os tweets? Então, aqui no Polymer, a gente tem alguns elementos de helper que eu consigo trabalhar com na minha parte ali de template, e uma delas é um template condicional. Então, eu consigo fazer com que esse template seja somente exibido baseado em uma condição, que para quem vem do Angular 1x é muito similar ao ngIf. Seria mais ou menos essa analogia. Então, aqui eu falo, né, que esse template é do tipo DON'If, e a minha condição é essa propriedade aqui. Reparem que eu estou usando duplas chaves. Então, aqui eu estou usando o two-way Data Binding do Polymer para garantir que qualquer atualização que aconteça do componente Py para o componente filho e do componente filho para o componente Py, eu consigo pegar todas as mudanças aqui dessa propriedade.
E aqui não tem nada demais. A diferença é que aqui, em alguns lugares, igual aqui onde eu estou mostrando o mesh e estou mostrando o username, diferente daqui de cima, eu estou usando colchetes. Então, agora eu estou usando o onDataByte. Então, aqui a atualização ela só acontece do componente pai com o componente filho. Então, se acontecer alguma coisa no componente filho, ela não reflete no componente pai. Mas nesse caso aqui, é o que a gente precisa. A gente não precisa de um two-way data binding aqui. Vamos ver um pouquinho do JavaScript agora? Então, beleza, aqui eu criei os meus componentes. Então, no meu construtor, eu estou chamando aqui o meu método, né, que pega os tweets. Aqui nas propriedades do meu componente, são só as propriedades que eu criei. Também não tem nada demais. Eu estou usando bastante aqui o Notify, que eu mostrei nos exemplos anteriores. Então, eu crio cada uma das propriedades aqui como um objeto, né? Esse aqui é o método que é chamado para poder pegar os tweets. Basicamente, é o fetch numa URL. E aí, assim que eu tenho o resultado desse fetch, percebe que ele fica um tempo ali mostrando um conteúdo, aí depois ele troca para outro tweet, para outro conteúdo. Simplesmente faço um set intervalo aqui, para ele ficar mostrando ali por um determinado tempo, e aí depois ele troca o conteúdo. Então, depois que eu dei o fetch, eu chamo esse método aqui, que é basicamente pegar a mensagem ali na posição ali e ser exibida. Não tem nada de muito complexo aqui. Uma outra coisa legal também, eu também posso fazer testes também com Polymer. Eu posso criar uma suíte de testes, tá? Então, eu posso ter vários blocos de testes aqui, rodar vários testes numa única suíte. A única coisa aqui que eu estou fazendo é um teste bem simples, só garantir que assim que eu chamar esse teste, ele vai buscar por esse elemento aqui, pela hashtag no meu documento. Então, eu também consigo criar testes unitários também nos meus componentes Polymer tranquilamente. Um outro ponto também bem legal é sobre documentação. Em equipes maiores e codebases que vocês tenham vários e vários componentes, vai ser bem raro o momento que você vai ter uma pessoa full-time ali para poder te ajudar a te falar como que aquele componente funciona ou como que você consegue utilizá-lo. E aí é bem legal se você tem uma documentação para você ver como que aquele componente funciona ou como que você usa esse componente. O Polymer tem um comando que é o Polymer Analyze. Então, ele gera um JSON de todo o seu projeto, um JSON gigantesco. E aí tem um web component específico para poder pegar esse JSON que é gerado pelo Polymer Analyze e criar essa estrutura aqui de documentação. Então, aqui, ó, essas variedades aqui, ó, message, name, já são as propriedades do meu web component. Ele consegue pegar os comentários que eu coloco no código e já trazer aqui para a documentação. Eu também consigo fazer isso também com os meus métodos. Esses aqui são os métodos que eu criei. Então, assim, ele pega já todo os componentes que você ganha ali do Polymer, né? Que você acaba... quando você cria, quando você estende um elemento do Polymer, você já tem alguns comportamentos pré-definidos, mas você também consegue adicionar os seus e, através dos comentários, você tem aqui a exibição. Esse projeto, tanto a parte de back-end quanto front-end, eu fiz ele em 4 dias. Então, assim, foi bem tranquilo mesmo de fazer. Aquele momento que a gente apanha do abridor do copo, né, para poder pegar água. Então, beleza. Até agora a gente falou bastante de Web Components. Mas como é que a gente consegue avançar para um próximo nível e criar aplicações web com Polymer? Como que a gente consegue utilizar todo o poder que a web nos permite e como o Polymer pode nos ajudar a criar aplicações web? E assim, que nem eu falei, né? A web está em constante evolução e hoje a gente tem uma série de web APIs que nos permitem fazer aplicações web complexas. Então, a gente tem Service Work, a gente tem Vibration, Page Bateria, Ambient Light, Get User Media. A gente pode trabalhar com a parte de storage, geolocation. A gente pode trabalhar com VR, com web física. Então, assim, a web está em constante movimento e a gente consegue levar as nossas aplicações para o próximo nível utilizando o que a web já nos permite, utilizando todo o poder da plataforma. E aí, como que eu crio uma aplicação web com Polymer?
O Polymer já tem uma série de componentes que eles chamam de Polymer App Toolbox, que é basicamente uma série de componentes prontos, uma série de comportamentos para você criar uma aplicação web. Então, você já tem parte de rota pronta, parte de location pronta, parte de storage pronta, parte de service worker, tudo isso você já tem pronto. É só você pegar e utilizar da forma que você quiser. Tem esse site, que é o elements.polymer, que é uma série de elementos criados pelo time do Polymer. Então, tudo que vocês imaginarem já existe aqui. Então, assim, eu quero trabalhar com material design, já tem todos os componentes prontos. Eu estou fazendo um projeto para o Google Drive, também já tem componente pronto. Eu quero usar a parte de service worker, quero usar a parte de storage, já tem componente pronto para isso também. Então, tem uma série de componentes aqui que a gente pode utilizar. Além disso, a gente pode utilizar todo o poder que a plataforma já nos provê e levar as nossas aplicações para o próximo nível, que são Progressive Web Apps. Não vou me estender muito aqui, até porque o André falou que brilhantemente aqui de manhã. Todo mundo aqui viu a palestra do André? Beleza, grande maioria. Quem não viu, o André também está aí, vocês podem conversar com ele. Mas, só falar um pouquinho... A gente está percebendo aí o quão legal a gente conseguir entregar Progressive Web Apps para os nossos usuários. O quão engajável é. Então, assim, a gente tem vários exemplos, né? O caso do Twitter, caso do Uber, por exemplo. A gente tem vários outros cases. A cada dia surgem mais cases, né? Então, é bem bacana quando a gente tem essa preocupação com o nosso usuário de criar uma aplicação mais engajável, né? De levar uma experiência de usuário melhor. E, que nem eu falei lá no começo, a gente também consegue criar Progressive Web Apps com Polymer. E esse é um exemplo aqui que eu fiz de um projeto que eu estou trabalhando. Ele é um appzinho de meditação. É um projeto bem simples. Opa! Deixa eu vir para cá. Vou dar um scroll aqui. Todo mundo consegue ver? Beleza? Então, assim, ele já me deu essa toolbar aqui, esses componentes aqui, componente de card, de menu. Tudo isso a Polymer CLI já me deu pronto, não precisei criar, foi só pegar e startar ali o projeto. Aqui eu vou começar uma sessão de meditação. Então, eu tenho uma frase ali que a pessoa, para poder inspirar a pessoa. Não está dando para ver, mas quem trabalha com Redux, com certeza conhece, né, essa extensão Redux DevTools. Ela está acesa, então isso significa que a minha aplicação Polymer está utilizando o Redux. Deixa eu mostrar aqui no Developer Tools aqui, para mostrar que eu não estou mentindo. Beleza, ele está ali. Ou seja, eu tenho uma PWA feita com Polymer utilizando o Redux. E eu vou iniciar aqui uma sessão de meditação. Dando para ouvir? Então, o fundo não era à toa, né? Esse fundinho de chuva não era à toa. Então, assim que eu disparo ali o timer, assim que eu inicio a sessão, ele dispara o timer e ele começa a tocar esse sonzinho de chuva. Vamos esperar ele terminar, porque aí, assim que ele finalizar a sessão, ele vai zerar o timer de novo para eu iniciar uma nova sessão e ele vai disparar uma action no Redux para trocar essa mensagem, a mensagem que está sendo exibida ali. Vamos esperar ele acabar. Os 10 segundos mais longos das nossas vidas, né? Beleza? Reparem aqui que ele vai disparar que a action do Redux aqui do meu lado direito. Beleza? Então, assim, eu consigo trabalhar tranquilamente com Redux, com Polymer. E aconteceu uma coisa muito bizarra por causa desse projeto. Eu recebi essa semana Assim, isso aqui está longe do que eu realmente quero que vai ser. Eu tenho vários planos para isso aqui ainda. Mas aconteceu uma coisa muito bizarra essa semana. Eu recebi um e-mail lá do GitHub que alguém tinha me dado um invite numa organização do GitHub voltada para projetos de estímulos mentais. Então, assim, toda essa galera de meditação, yoga e todas essas coisas loucas, eu recebi um e-mail e eu não sei como que esse cara me achou. Deve ter algum bot maluco lá que fica pegando essas coisas no GitHub. E aí eu recebi um e-mail desse cara lá, me convidando para a organização lá. Foi um fato bem curioso. Tem pouco tempo que eu estou trabalhando no projeto. Foi bem curioso. Vou voltar aqui para a Talk. Todos esses exemplos eles estão no meu GitHub, tá? Então eu linkei ali. Depois vocês fiquem à vontade para acessar.
a única parte que eu vou mostrar aqui é onde, de fato, eu faço o dispatch com Redux, que eu acho que a grande maioria deve estar com curiosidade para saber como que eu trabalho com Redux no Polymer. Então, aqui, basicamente, é a minha estrutura, né, do controle lá do tempo. E aí, na hora que esse tempo acaba, o meu componente Py faz apenas isso. IsDispatch Sentence True. Apenas isso. O meu componente Py só seta essa propriedade aqui como true. O que eu faço aqui, depois disso? Lá no meu método, lá naquele texto, aquele texto ele também é um Web Component e é nele que está toda a lógica do Redux. Nele eu tenho uma propriedade, que é essa propriedade change, que quando eu fiz esse set aqui para true, isso aqui é uma propriedade que está nesse componente aqui. E assim que ele recebe que teve alguma mudança de valor nessa propriedade, eu estou utilizando o Observer. Então, dentro do Polymer, eu também, além dos eventos customizados, o Polymer já gera um evento customizado para cada propriedade que você tem. Então, por exemplo, ele já ia me gerar um evento message changed, o Polymer já te dá isso, mas você também consegue trabalhar com observers. Basicamente, é essa notação, static get observers, e aqui eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso falar que a cada mudança das propriedades eu vou estar disparando um observer, por exemplo. No caso, eu estou disparando esse activity change, que basicamente faz é conferir se o valor é true e fazer o dispatch do Redux com a action normal, com o conteúdo da mensagem. Então, beleza, vamos falar um pouquinho agora das novidades, do que está por vir. Teve o Polymer Summit agora em final de agosto, se eu não me engano, e eles anunciaram o Polymer 3, ele já está em beta para quem quiser testar. E as grandes mudanças praticamente foram duas. Então, o Bower está depreciado, né? O Polymer 2 utilizava bastante o Bower. O Bower foi depreciado, então eles precisaram trocar. E eles trocaram para o Yarn por causa da forma como que o Yarn está as dependências, né? O Flash Dependency Tree. Então, eles estão usando o Yarn agora, ou seja, já está tudo no NPM. E lembra que eu falei lá no começo que da especificação de ES Modules que começou a entrar, os browsers começaram a implementar? Eles perceberam o que o time do Polymer percebeu? Que a única especificação de Web Components que não era 100% suportada por todos os browsers e que a gente precisava ainda de polyfill era HTML imports. Mas eles perceberam que a especificação de ES Modules era muito mais atrativa e todos os browsers já estavam implementando. Então agora, ao invés de a gente importar os componentes com a API de HTML imports, a gente vai usar o ES Modules do JavaScript. Então são as duas grandes mudanças, todo o resto é tudo que eu mostrei aqui para vocês do Polymer 2. E a gente, de fato, tem agora o Web Component 100% nativo no browser. Antes, o Polymer tinha lá um polyfill para poder dar suporte caso o browser não implementasse aquela feature, mas agora a gente tem 100% nativo, a gente não precisa mais de polyfill. E aí tem uma grande pergunta lá, essa pergunta, a primeira pergunta que tem lá no wiki do Polymer é quem que usa o Polymer hoje. E o USA Today é uma companhia de notícias norte-americana, então é como se fosse uma página lá de notícias. Então, todo o projeto deles é com Polymer. A ING, um dos maiores bancos da Europa, eles também utilizam Polymer em seus projetos. No Polymer Summit tem uma entrevista lá com o engenheiro do banco ING também, e ele fala como que eles usam isso lá, é bem legal. Electronic Arts, uma das maiores companhias de games na parte de esportes, ela só não é maior que a Codemasters, porque a Codemasters fez a Fórmula 1 e eu sou fã de Fórmula 1, então por isso que eu gosto da Codemasters. Mas, brincadeira, só falei melhorzinho. Electronic Arts é uma das maiores companhias de games, né? Eles também utilizam Polymer. Alguém joga BF, Battlefield? Beleza. Vocês já viram o site do Battlefield? O site do BF é feito em Polymer. É todo feito em Polymer, bem legal também. E, evidentemente, claro, o Google usa bastante, né? Eles usam bastante em seus projetos, eles têm mais de 700 projetos aí que eles utilizam Polymer. O Google Chrome usa Polymer, então aquela parte de configurações, aquilo tudo é Polymer. E o YouTube. O YouTube, essa nova versão que a gente tem no YouTube, não sei se vocês viram, essa versão nova do YouTube, ela é 100% feita, 100% feita no Polymer 2, que é o que eu mostrei aqui na palestra para vocês. E a gente tem vários outros cases. Então, a gente tem o McDonald's, a gente tem o GitHub, o Zeppelin, a Coca-Cola, o Netflix, a NASA, o site de open source da NASA, ele também é feito com Polymer. E aí vocês podem estar pensando, qual que é o mercado? A gente consegue trabalhar com Polymer? Tem essa vaga para quem quiser ir para Londres. Para quem... Cadê o Guilherme? Ele tava falando. Aí, ó. Vaga de Polymer em Londres, mano. Tá aberta a vaga aí, ó. Para trabalhar com Polymer.
Só que aquela coisa, né? Vocês perceberam que tudo que eu mostrei aqui é tudo coisa de fora, né? Não tem nada aqui no Brasil, não tem job, não tem empresa. Mas assim, a minha opinião sobre isso, não tem nada porque a gente não está falando de Polymer aqui no Brasil. Eu trabalho com React hoje, mas assim, é bem legal, eu gosto muito de React também. A gente tem várias outras ferramentas, né? Igual eu falei, Vue.js, Angular, tem várias outras ferramentas, mas não tem quase ninguém de Polymer falando no Brasil. E a gente não está utilizando, a gente não está fazendo projeto com ele. Por isso que a gente não sabia que existiam várias dessas features aqui que eu mostrei aqui para vocês. Então, eu estava pensando nisso, refletindo um pouco sobre isso, por que a gente não estava falando sobre Polymer, e eu decidi criar uma organização no GitHub para poder juntar todos os conteúdos de Polymer das pessoas que falam no Brasil. Então, se você trabalha com Polymer, se já fez alguma coisa com Polymer, só você mandar lá na organização. E foi meio que convergiu as ideias. Eu conversei com um amigo meu, o Afonso Pacífico, ele é do Rio de Janeiro, e ele também fala bastante de Polymer, e ele basicamente estava com a mesma ideia de ter um lugar que a gente conseguisse juntar todos os conteúdos de Polymer. Vai sair um Slack também muito em breve, então a gente vai poder falar bastante no Slack, e só acompanhar aí no Twitch, que com certeza a gente vai divulgar. Então, beleza. Então, agora a gente conhece o Polymer, e agora a gente está resolvendo um problema, que é iniciar esse fluxo para a gente poder falar sobre Polymer no Brasil. Então, agora a gente tem todo um movimento para a gente conseguir fazer finalmente com que o Polymer avance do estágio que ele está aqui no Brasil. Esse GIF é muito legal, velho. Eu não sei se é mais legal o carinha ou o bichinho aqui. O Elmo, boa. Onde é que a gente pode aprender mais? No site do Polymer, tem o Slack do Polymer, que ele também é movimentado, o site do Web Components. Polycasts é uma série do Rob Dodson, né, do time do Google. Tem uma série de conteúdos lá, é muito bom mesmo. Projetos brasileiros. A gente tem esse projeto do Afonso, que é o Hype Elements. É uma série de boas práticas para você criar Web Components com Polymer. O canal no YouTube dele, o CSS Cast Show, tem uma série de conteúdos de Polymer lá também. E no meu GitHub também tem diversos projetos lá, vocês podem dar uma olhada. Então, para a gente poder fechar a palestra e deixar a minha mensagem final aqui para vocês, nós, desenvolvedores, nós gostamos muito de fazer uma coisa nova, criar um projetinho pessoal novo, investir em uma nova startup, numa nova empreitada. E o planejamento, e se planejar para que essas coisas aconteçam, é realmente importante. Só que executar é mais importante ainda. Então, assim, às vezes a gente fica idealizando muitas coisas. Quando eu tiver tempo para fazer tal coisa. Quando eu tiver em tal cenário. Quando eu tiver tempo. Então, assim, o planejamento das coisas é importante, mas executar é mais importante ainda. Vocês perceberam pelos exemplos da palestra que não tinha nada de muito grandioso, nada de muito estupendo, mas eu fiz, entendeu? Eu peguei, meti a mão na massa e fiz. Então, planejar as coisas é importante, mas executar é mais importante ainda. E é isso, pessoal. É essa mensagem que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado. Só passar aqui os meus contatos, né? Meu GitHub, meu Twitter. Eu vou soltar esses slides no Twitter. Tem também o meu blog pessoal também. Quem quiser também conversar comigo também, vou estar aí o restante do evento. Happy Hour também é importante ir no Happy Hour, né? O mais importante? O mais importante é ir no Happy Hour, né? Pessoal, a gente tem tempinho para algumas perguntas. Alguém gostaria? Opa! Fera, você falou um negócio que eu já ia te perguntar, você já entrou um pouco nessa parte. Assim, eu trabalho muito tempo mesmo, 15 anos com web já. Vi o jQuery subir e morrer. Morrer entre aspas, né? Vi um monte de coisa. Assim, eu comecei a mexer com Angular 1, depois fui pro 2, aí começou aquela putaria de querer ir pro 4, pro 3, virou um inferno isso aí. Sem zoeira, você fazia as coisas e parava de funcionar do dia pra noite. Aí eu fui para React. Gostei pra caramba, só que não era tão produtivo, pelo menos eu achei. Fui para Vue. Achei interessante pra caramba. Pensei em voltar para Angular 4, até a Loiane vai vir aí. Eu estou interessado em ver o que ela vai mostrar também, fiz alguns cursos dela. Bem importante também. Só que assim, me diz você, como desenvolvedor, sem puxar a sardinha nem nada. Você que já tem um conhecimento, aparentemente, de Angular, deve ter, né, um conhecimento de Angular 4. Tem o conhecimento, igual você falou, de React, que eu achei extremamente interessante, só que eu fiquei um pouco com medo do React, que eles estão mudando agora o kernel, né?
Diz que eles faz mais ou menos quase um ano que parou porque eles estão reorganizando o kernel. Eles fizeram essa mudança do algoritmo de render do React, né, que é o Fiber, né? Isso, tá bem interessante. Só que o que você acha, assim, os pontos fortes desse novo framework que você fala assim, não, vou parar com tudo do React e vou começar a usar esse framework? Boa. Cara, essa é uma pergunta bem recorrente. Assim, o meu conselho para você é não pare o que você está fazendo, porque eu te falei, por qualquer coisa que eu tenho te mostrado aqui. Eu acho assim, você mesmo tem que pegar... eu acho que o framework que a gente utiliza hoje varia muito do cenário de você estar, da empresa que você está, do background do seu time. Eu acho que isso interfere muito. Então, pode ser que hoje você trabalhe com Angular, mas passa 3 meses, você precisa mudou de empresa e lá é React. E aí não tem jeito, você vai ter que aprender React, entendeu? Mas o meu conselho para você, cara, a mensagem que eu tentei passar com o Polymer é todo o poder que o browser já dá pra gente nativamente, entendeu? Então, assim, eu gosto muito do React, eu gosto muito de Angular, de Vue.js, mas todo o poder, eles têm várias coisas, tá? Não vou negar que eu gosto bastante deles, mas tudo aquilo que eles fazem, a proposta deles de você criar componentes web, o browser já te dá isso. Então, assim, você não precisa utilizar uma biblioteca para fazer uma coisa que o browser já faz, entendeu? Então, assim, exatamente. Então, assim, imagina uma aplicação web, por exemplo, um 3G, por exemplo, que aí você precisa carregar uma biblioteca, por exemplo. Então, entendeu? Então, assim, esse que é o ponto, essa é a mensagem que eu quero trazer. O Polymer é muito legal, eu estou fazendo projetos com ele. Não está me devendo, não estou sentindo falta de nenhuma feature que eu tenho com React, que eu teria em outro ecossistema. Mostrei o Redux aqui, né? Então eu consigo utilizar gerenciamento de estado independente disso. Mas, cara, eu acho que essa escolha vai depender muito do cenário que você está, do problema que você tem que resolver. Então, o meu conselho é segue firme nos seus estudos. E aí, se você um dia tiver a possibilidade de utilizar, aí você estuda o Polymer, vai a fundo. Mas é a plataforma nativa. Então, assim, é um recurso que o browser já te dá. Interessante. Valeu. Obrigado. Alguém mais? Boa tarde. Opa, boa tarde. Que nem você tinha comentado, quando começou o Polymer na versão beta, eu cheguei a dar uma olhada. E por ser muito complicado a documentação, eu abandonei. Aí eu fui para o AngularJS. Aprendi um pouco, não como deveria. E disso, agora eu estou começando o Angular, que agora está na versão 4+, né? 5, se eu não me engano. Eu queria te perguntar, assim, com relação à performance, se no mesmo cenário, com outra linguagem, o Polymer está desejando alguma coisa, ele está mais lento em renderização, em velocidade? Cara, então, eu acho que a performance está bem legal. Igual eu falei, essa refatoração, o Polymer 1 realmente era mais pesado, era mais lento. Estava bem complicado. Era bem complicado, mas eu não estou sentindo nada desses problemas com o Polymer 2. Então, como eu falei, eles fizeram um grande trabalho de refatoração, está bem leve, então você consegue fazer os seus projetos ali. E assim, claro, eventualmente vai ter outras técnicas que você pode utilizar, igual o time do Google bate muito da técnica do HTTP2, por exemplo. Então, assim, tem várias outras técnicas que você pode utilizar para você obter mais performance, né, na sua aplicação, na parte do front-end. Eu não estou sentindo dificuldade, eu estou achando bem legal. Fica bem equiparado aí com o que a gente tem no mercado hoje, seja com Angular, React e outras coisas. Está bem equiparado. Mas a questão de não estar conversando mesmo no Brasil, né? Mas a linguagem em si está interessante. Deixa eu perguntar outra coisa. AOT, o Polymer está trabalhando com a Ahead of Time ou não? Desculpa, não entendi. A Ahead of Time, o jeito de compilar, ele está trabalhando?